Deus. E agora eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, diz o seguinte: Abias descansou com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arcos. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos dos gados, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Ainda no capítulo 15, diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou a tua palavra, que nos instrui, Senhor, que nos ensina, que nos dá direção, e nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Senhor, se nós o buscarmos de todo o nosso coração, certamente nós teremos as vitórias, as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas se deixarmos o Senhor, certamente, Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor também nos deixará. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre a nossa mente, abre a nossa mente para que entendamos os conceitos espirituais que estão por trás desses textos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala-nos, me capacita, me dá unção para que eu possa transmitir a tua palavra, dá inteligência e sabedoria ao teu povo para aplicar a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu repreendo, Senhor, deste ambiente e todos os ambientes que nos ouvem neste momento, cada casa, cada escritório, seja onde for, ó Pai, todo espírito, Senhor, de distração, de confusão, ó Pai, e que o nosso coração esteja
neste momento, atento totalmente à tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Se nós lermos esses capítulos, né? Capítulo 14, 15, 16, até o 16, fala da vida do rei Asa. O rei Asa, ele foi um rei considerado um bom rei aqui em Judá. Muitos foram péssimos reis, como até o seu pai Abias foi um péssimo rei, mas Asa começou muito bem. Ele fez muitas coisas boas e ele demonstrou total confiança em Deus. Por isso o tema da nossa mensagem nessa noite: em quem está a sua confiança? Em quem está a sua confiança? E Asa, a princípio, nós vemos aqui, se nós formos analisar, nós vamos ver que ele confiou inteiramente em Deus. Ele não olhou os feitos do seu pai, não olhou como seu pai procedeu, afastado de Deus, mas ele entendeu perfeitamente quem era Deus na sua vida e que ele precisava de Deus na sua vida. O texto nos diz que durante 10 anos houve paz ali sobre o reino de Asa, e que houve muitos feitos da sua parte, demonstrando a sua confiança em Deus. E eu queria falar sobre isso, né? Algumas coisas que a palavra de Deus nos diz aqui, que demonstram que Asa confiou inteiramente em Deus. Quem confia em Deus tem os mesmos conceitos que nós vamos falar agora sobre a vida de Asa no seu começo de vida. Então, o primeiro conceito que nós vemos, que ele fez o que era reto e bom e reto. Asa fez o que era bom e reto. Só quem confia em Deus vai fazer sempre o que é bom e reto. Porque os conceitos do mundo dizem, especialmente no Brasil, diz que você tem que ser o esperto, ser aquele que passa na perna das outras pessoas para você ter prosperidade na sua vida. E aqui nós vemos de forma clara que quando nós confiamos inteiramente em Deus, que nós demonstramos que Ele está na nossa vida, na nossa história, e Ele vai nos abençoar certamente, nós fazemos o que é bom e reto. A nossa vida tem que ser uma vida reta diante de Deus. Nós temos que fazer o que é certo diante de Deus. Muitas vezes nós somos instigados a fazer errado, porque todo mundo faz, o mundo todo está fazendo, mas nós temos que fazer o que é bom e reto. E nós vemos isso claramente aqui. O versículo 2 fala claramente: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Olha o que ele foi fazendo. O versículo 3: aboliu os altares dos deuses, ou seja, ele acabou com os cultos aos ídolos, ele acabou com a idolatria ali na nação de Israel. Ele foi destruindo os altares que eram onde outros deuses eram adorados. O versículo 4 diz também: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, a Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Ou seja, ele estabeleceu que a nação deveria voltar novamente a seguir os mandamentos de Deus. Quem é bom e reto, confia em Deus, ele obedece, mesmo que custe alguma coisa, mesmo que seja tirado dele prazeres que o mundo oferece. Ele está antenado apenas à palavra de Deus, ele quer viver a palavra de Deus. Ele vai perdoar sempre, ele vai amar, ele vai servir ao Senhor, ele vai tirar da sua vida os pecados que tanto o afastam de Deus. Foi isso que Asa estabeleceu como rei, sendo bom e reto diante de Deus,
acaba com os altares, ordena que seja seguida a palavra de Deus, lida a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós acabamos de falar aqui, nós temos um projeto, Conhecendo a Deus, que é a leitura da palavra de Deus. Esse é um dos projetos mais importantes de qualquer igreja, porque um povo que não lê a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus, vai ser um povo que se afasta dos caminhos de Deus, que não tem alicerce. Qualquer vento de doutrina o derruba, ele vai atrás de qualquer situação. E nós precisamos entender que isso é fundamental. Ainda no versículo 5 ele diz: também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Por fazer o que era bom e reto, tirar tudo que afastava o povo de Deus, ele entendeu que o sucesso da sua nação, que o seu sucesso, o sucesso de uma família, está alicerçada na palavra de Deus, e tirar todos os ídolos que podem nos afastar de Deus. Às vezes a gente acha que é apenas uma estátua, um ídolo. Não, mas um ídolo pode ser o dinheiro, que muitas vezes nos afasta de Deus, nos afasta dos cultos, nos afasta de adorar a Deus verdadeiramente. Às vezes os ídolos, muitos deles podem ser até uma pessoa, que nos afasta de Deus. Nós temos que estar atentos a isso. Quem confia verdadeiramente em Deus, faz o que é bom, reto, afasta do pecado, afasta de toda situação que possa levá-lo a adorar alguma coisa. Adorar alguma coisa na frente de Deus é colocar alguma coisa na frente de Deus. Tudo que você coloca na frente de Deus, se o seu trabalho é mais importante do que Deus, eu não tenho tempo para ir mais na igreja, eu não tenho mais tempo para ler a palavra, eu não tenho mais tempo para Deus, por causa do trabalho, ele é o seu ídolo. Ele é o seu ídolo. Temos que trabalhar? Sim. A Bíblia até nos alerta, vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós temos que ter o trabalho, mas o trabalho não pode tomar o lugar, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Quem confia em Deus, ele sabe que se ele coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas, porque ele entende que Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante. Ele entende perfeitamente que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e ele não vai colocar nada na frente de Deus. Foi isso que Asa fez. Ele entendeu e fez com que o povo entendesse que Deus estaria em primeiro lugar na sua vida. Quem confia em Deus faz a mesma coisa que Asa fez. Segundo, ele foi prudente. Olha o que diz o versículo 6: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Então nós vemos claramente que no tempo de paz, a gente tem que ser prudente. E como é que nós entendemos? Ele edificou aqui as cidades fortificadas. O que é a fortificação na nossa vida? O que é a fortificação em tempos de paz? A vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus, a vida de consagração em jejum. Porque muitas vezes nós, quando estamos em guerra, vem uma situação difícil na nossa vida, jejuamos, oramos e lemos a palavra de Deus, Senhor tem misericórdia de mim, etc. Não. Em tempos de paz, quem prepara para o dia mau, porque eles virão. Satanás, ele não fica satisfeito com a nossa vida. Satanás vai levantar, às vezes, pessoas, situações, e às vezes até as circunstâncias da vida. Quando nós estamos fortificados, então é
ser prudente. Isso é ser prudente. Quem confia em Deus, ele é prudente, ele antecipa. Oração, quando não tem problema, é vacina. Leitura da palavra de Deus, quando eu ainda não estou vivendo um problema, é vacina, é um preparo, é alicerce para o dia que vier. E eu estar fortalecido e falar, eu confio no Senhor. Eu cito a palavra de Deus, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu creio no Deus poderoso que pode me livrar. Então, é importante a gente ter esse conceito na nossa vida. E o versículo 7, ele ainda diz, disse, pois, a Judá, edificamos essas cidades, cerquemo-los de muros, de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Então, ele entende perfeitamente que a vida cristã, ela não pode ser vivida na vida de oração, a vida de leitura, a vida de jejum, apenas quando a situação está difícil. Ela tem que ser muito antes. Quem antecipa, quem se fortalece espiritualmente, quando vierem os problemas, ele vai vencer muito mais tranquilo do que aquele que está desesperado diante de Deus, que não conhece bem a palavra de Deus, que não sabe quem é Deus. Então nós temos que ter o entendimento que quem confia em Deus, ele é prudente também. Quem confia em Deus, ele antecipa a sua vida de oração, de jejum, da palavra, se fortifica, ele tem comunhão com os irmãos, ele ama estar no templo de Deus. É isso que precisamos entender. Essa é a forma de nós nos fortalecermos no Senhor. Terceiro conceito que nós vemos, ele venceu os etíopes quando ele clamou. Ele venceu os etíopes quando clamou. Então, ele entendeu aqui no versículo 11, olha o que diz aqui, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Os etíopes, eles vieram com 1 milhão de soldados, 300 carros, era um exército poderoso, enquanto que ele tinha 580, nós vemos aqui no versículo 8, 580 mil soldados, ou seja, os etíopes eram o dobro deles. Teoricamente, eles eram fracos, como ele diz aqui, ele clamou ao Senhor, Senhor, o Senhor é que pode socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele entendeu que os etíopes eram um povo guerreiro, poderoso, mas quem estava do lado dele era o Deus, Senhor da batalha, Deus Todo-Poderoso, nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos exércitos estava ao lado dele. Então, nós temos que entender, quem confia em Deus, mesmo sendo o menos capacitado, mesmo tendo menos dinheiro, mesmo tendo menos poder, ele vai vencer no nome de Jesus. Quando nós não confiamos no nosso poderio, no nosso braço, e confiamos inteiramente no Senhor, virão as batalhas, e muitas delas são muito grandiosas, muitas vezes o inimigo vem com grande força, mas ele vai levantar e vai cair em nome de Jesus Cristo, porque ao nosso lado está o Senhor nosso Deus. Nós temos que ter essa confiança. Nós estamos num mundo onde que a vida cada dia se torna mais difícil, e quando nós olhamos muitas vezes
Por isso nós temos visto tantas pessoas ansiosas com o futuro, ansiosos que vai ser da minha vida, o que vai acontecer lá na frente. Mas uma certeza nós temos, que por mais que seja terrível o mundo, por mais gigante que venha sobre a nossa vida, certamente o Senhor dos Exércitos vai nos dar a vitória, e a bênção vai ser nossa em nome de Jesus. Nós somos o teu povo. Asa entendeu isso. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, confessando Ele como nosso único e verdadeiro Salvador, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos o seu povo, nós somos aqueles que são os sacerdotes do Senhor. Quando nós entendemos isso inteiramente, nós temos a convicção no nosso coração, que as batalhas virão. Veio sobre Asa, depois de muito tempo de paz, veio a batalha, ele se preveniu, ele esteve na presença de Deus, ele consertou o que precisava ser consertado, mas as batalhas virão. Mas quando elas vierem, por mais poderoso que possa parecer o inimigo, ele não é nada diante do nosso Deus. É assim que nós confiamos. Mas a palavra de Deus, ela veio para trazer ensino para a gente. Ela veio para trazer ensino. E nós aprendemos com Asa tanta coisa maravilhosa. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Asa desconfiou de Deus. E se tem uma coisa que desagrada a Deus, é quando nós duvidamos do seu cuidado, do seu poder, daquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. E esse quarto ponto que eu quero deixar aqui, é exatamente isso. Não podemos deixar de confiar em Deus. Ele deixou de confiar em Deus. Asa deixou de confiar em Deus. Então, aqui, nós vemos claramente, no capítulo 16, o versículo 2, diz o seguinte: então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor, e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, eis que te mando prata e ouro, vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Baasa, o rei de Israel, levantou o seu exército para ir contra o reino de Judá, onde Asa era rei. Ele venceu os etíopes com um exército muito menor do que os etíopes tinham. Mas aqui, ele demonstra total desconfiança do poder de Deus. Ele faz um acordo com um ímpio, com Ben-Hadad, rei da Síria. Ele manda dos tesouros do templo e dos tesouros da casa dele, do rei, para fazer um acordo de proteção do exército da Síria contra o exército de Baasa, do reino do norte de Israel, do reino de Israel. Olha a desconfiança. Quando nós começamos a duvidar de Deus, estamos entrando aí um ano, muitas surpresas, muitas coisas, mas uma coisa nós não podemos perder: a confiança inteira em Deus, porque Ele é o Deus poderoso. Se nós fizermos o que é certo, se nós estivermos na sua presença, certamente nós vamos ter a vitória no nome de Jesus Cristo. Não podemos duvidar de forma nenhuma. O versículo 7 do capítulo 16 diz o seguinte: naquele tempo veio Anânia a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Chega um profeta e diz para ele:
Você, em vez de confiar em Deus, você colocou a sua confiança no governo. Você colocou a sua confiança em pessoas. Você colocou a sua confiança no político. Você colocou a sua confiança em outras pessoas. E deixou de colocar a sua confiança inteira em Deus. É uma lição que precisamos aprender. Onde está a nossa confiança? Nós confiamos naquilo que o homem pode fazer por nós? Ou nós confiamos naquilo que Deus pode fazer por nós? Se confiamos inteiramente no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer, na porta aberta que só Ele pode abrir, nós vamos ser abençoados. Porque não tem ninguém que pode nos abençoar melhor do que Deus. Se somos dele, somos seus filhos, somos especiais para Ele, e essa é a certeza, por causa da graça de Jesus Cristo, que morreu ali naquela cruz do Calvário, para que nós fôssemos lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo, e podemos entrar hoje no Santo dos Santos, com ousadia, pelo sangue de Jesus Cristo, e conversar com o nosso Deus, e depositar inteiramente a nossa confiança em Deus. Quantas vezes nós fazemos o errado? Nós sabemos que estamos agindo de forma errada. Quantas vezes nós estamos adorando ídolos? Quantas vezes nós tiramos a nossa confiança em Deus, que tanto fez, tantas batalhas lutou por nós, e colocamos a confiança no homem? Foi isso que Asa fez. Ele colocou inteiramente a sua confiança no homem. O que houve com Asa? Uma pessoa que, no início do seu reinado, confiou inteiramente em Deus, fez tudo da forma mais certa. Nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós não podemos desprezar o inimigo. Ele está o tempo todo tentando armar contra as nossas vidas. Aqui certamente foi o inimigo que armou um laço para ele, mandou que Baasa fosse. De repente ele ouve falar de Ben-Hadad, que estava ali, que poderia salvá-lo, e ele confia. Nossa confiança está em Deus. Nós temos que depositar toda a nossa fé em Deus. É Ele que pode nos dar a vitória, é Ele que pode nos sustentar, é Ele que vai à nossa frente, é o Deus Todo-Poderoso. E o dia que nós desconfiamos de Deus e achamos que é o homem, nós depositamos a nossa fé no homem, começamos a retroceder na nossa fé. O versículo 8, aqui do capítulo 16, diz o seguinte: acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Deus falando com ele: eu já não fiz tantos milagres na sua vida. É Deus falando conosco, com a gente. Eu já não fiz tantos milagres. Confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega ao Senhor, não ao homem. É isso que nós temos que ter o entendimento. E essas histórias não foram apenas para denegrir um homem, a imagem de um rei. Não, elas foram deixadas porque elas mostram os erros e acertos de muitas dessas pessoas que passaram, que conheceram a Deus e que começaram muito bem e terminaram não tão bem. Aí o versículo 12 ainda diz o seguinte:
No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não é que a gente não tem que confiar nos médicos, não. Mas ele desprezou aquilo que Deus poderia fazer por ele. Ele não buscou ao Senhor. Um homem que começou tão bem, de tanta confiança em Deus, que depositou toda a sua fé em Deus, de repente, ele vai só caindo. Eu fico imaginando, sua vida de oração já não era a mesma, sua vida de leitura da palavra já não era a mesma, o convívio no templo já não era o mesmo, a comunhão entre os irmãos já não era a mesma. E assim que nós vamos deteriorando na nossa fé, quando achamos que já sabemos o suficiente, que já temos o suficiente, e que nós temos a solução para a nossa vida. Mas quem tem a solução para a nossa vida é Deus. Quem pode nos ajudar é Deus. Quem estende as suas mãos é Deus. Quem nos capacita é Deus. Tudo vem de Deus. A nossa confiança tem que estar única e exclusiva em Deus. Só em Deus. Poderia ter procurado a Deus na sua enfermidade. Quantas vezes nós temos as nossas enfermidades e a primeira coisa que nós pensamos é no médico, é no hospital, mas até quem orienta qual é o médico, qual é o remédio melhor, vai ser Deus. Quando nós estamos enfermos, a primeira coisa que deveríamos fazer é colocar nossos joelhos. Quando nós estamos com nossos problemas, a primeira coisa que deveríamos fazer, joelho no chão. Deus, tem misericórdia, me orienta, olha essa situação. É claro que Deus vai nos capacitar, é claro que Deus vai colocar médicos, vai colocar gente que possa nos orientar nos problemas, nas situações adversas da vida. Mas a primeira coisa, quem confia inteiramente em Deus, é joelho no chão. Temos que aprender. Em quem está a nossa confiança? É uma pergunta que nós usamos como exemplo Asa, que no início confiou tanto, mas demonstrou desconfiança no final da sua vida. Em quem temos confiado? Nós temos que chegar até o último dia da nossa vida, depositando toda a nossa confiança e toda a nossa fé em Deus. Davi, no Salmo 37, ele diz isso: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo, nem a sua descendência, nem seus familiares mendigar o pão. O justo, aquele que confia inteiramente no Senhor, ele começa nesse salmo dizendo de forma clara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele diz lá na frente: olha, moço, agora sou velho e eu confio, continuo confiando no Senhor nosso Deus. Em quem está a nossa confiança? Que seja até o último dia da nossa vida, da nossa história sobre a face da terra, nesse Deus Todo-Poderoso, que usa médicos, usa administradores, usa advogados, usa quem Ele quer, mas a nossa confiança
está no Senhor nosso Deus, em quem nós depositamos a nossa fé, e nós podemos certamente ter as vitórias contra os inimigos que se levantam contra nós. Queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. A palavra de Deus, a gente tem que refletir sobre ela. E se nós não pararmos para pensar, nós somos seres inteligentes. Apesar que o diabo quer que a gente ache que somos tolos, burros, que não entendemos a palavra de Deus. Não, nós somos seres inteligentes e nós entendemos a palavra de Deus. Em quem está a sua confiança? Essa é a pergunta que Deus colocou no meu coração, para que eu refletisse sobre isso, para a minha vida. Em quem está a sua confiança? Não adianta nada eu começar muito bem, confiar em Deus, e chega um momento que eu começo a duvidar do seu poder, do que Ele pode fazer, e colocar a minha fé em homens, em governos, em médicos. A minha confiança tem que estar em Deus. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo, qual é a luta que você tem enfrentado. Pode usar os médicos, pode usar pessoas que podem te orientar sobre economia, sobre tantas coisas na sua vida. Mas a primeira coisa é nos dobrarmos diante de Deus. É falar com Ele: Deus, o exército que vem lá, ele é poderoso. Eu sou fraco. Eu não estou conseguindo. Eu não vejo a solução. Foi isso que Asa fez lá no princípio. Mas eu confio no Senhor, que pode dar a vitória no nome de Jesus. Não sei o que você tem para colocar diante de Deus. Se você muitas vezes tem duvidado que Ele pode transformar a situação. Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele tem poder. Eu sei que basta uma palavra de Deus e o exército cai por terra. Eu sei que pode uma palavra de Deus e a enfermidade sai. Eu sei que basta uma palavra de Deus e o problema na sua família pode ser resolvido. Eu sei que basta uma palavra de Deus, uma palavra. Mas depende de estarmos confiando inteiramente nele. E quem confia tem vida reta. Quem confia ele previne as coisas, tendo vida de oração, de jejum. Quem previne sabe que Deus pode vencer qualquer batalha, e ele nunca vai conhecer derrota no nome de Jesus. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, tem alguma batalha para ser vencida, em nome de Jesus Cristo, você quer dizer para Deus: Deus, tira toda dúvida do meu coração nessa noite, eu quero confiar inteiramente, eu confio no Senhor, eu não vou confiar no homem, eu vou fazer menção do teu nome. A palavra de Deus, no Salmo, um dos salmos de Davi, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Eu faço menção do nome do Senhor. Uns confiam que outros podem batalhar por eles, que o seu exército, que a sua mão, que o seu braço, que o seu poder, que o seu dinheiro.
mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale: Deus é comigo, eu confio inteiramente no Senhor, eu deposito a minha fé, eu quero, Senhor, até o último dia da minha vida, confiar inteiramente no Senhor, o Deus que vence as batalhas por nós, o Deus que vai à nossa frente, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta, o Deus que faz tudo pelas nossas vidas. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por um texto como esse, que foi escrito quantos séculos atrás, ó Deus, e até hoje ele fala conosco, ele mostra, Senhor, como o Senhor age, como o Senhor faz nas nossas vidas, que quando nós te servimos verdadeiramente, como o Senhor batalha por nós, como o Senhor nos dá vitória em todas as coisas, como o Senhor faz com que a nossa vida seja estabilizada, fortificada na palavra, na vida de oração, no jejum, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, por isso, por o entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós queremos colocar essa mensagem em prática. Senhor, eu me coloco, Senhor, primeiro, ó Deus, eu não quero jamais desconfiar do Teu poder, da Tua glória, daquilo que o Senhor pode fazer pela minha vida, ó Deus, que eu jamais venha duvidar, assim como eu peço pelos meus queridos irmãos que estão aqui dentro do templo, ó Deus, e alguns que estão em suas casas, neste momento com a mão no coração, dizendo: Senhor, eu confio inteiramente no Senhor, que o Senhor dê a vitória, que o inimigo caia por terra, que a bênção recaia sobre a vida do Teu povo, ó Deus, que a chuva de bênção, que a porta se abra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os grilhões que Satanás tem prendido para que a vitória não chegue nas nossas vidas, sejam quebrados, destruídos, cadeias estão caindo agora em nome de Jesus Cristo, o poder de Satanás está sendo destruído pelo poder da palavra de Jesus Cristo nessa noite, ó Pai, e nós te agradecemos por isso, ó Deus, vá à frente do Teu povo, ó Pai, que o Teu povo possa ser esse povo, Senhor, que confia inteiramente, um povo reto, bom, ó Deus, que se apega à Tua palavra e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque assim nós teremos as vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão poderosa sobre a vida do Teu povo, ó Deus, que possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença, uma semana de vitória. Prepara o nosso coração, ó Deus, para nós termos um grande culto ao Senhor na virada do ano, ó Pai, ó Deus, é algo simbólico sim, ó Deus, mas é algo, Senhor, extraordinário, é uma demonstração de confiança ao Senhor, é uma demonstração, Senhor, que nós depositamos toda a nossa vida e nossa fé no Teu altar, ó Deus, e nós queremos, Senhor, de joelhos dobrados, na virada do ano, ó Pai, dizer para o Senhor: eu só confio no Senhor, que não vai falhar, eu só confio no Senhor, que vai à minha frente, eu só confio no Senhor, que pode transformar tudo na minha vida, ó Deus, eu só confio no Senhor, que é o Deus da prosperidade e da bênção. Deus, muito obrigado, ó Deus, porque nós, Senhor, temos um Deus que é fiel à Tua palavra e às Tuas promessas, ó Deus, que elas se cumpram sobre as nossas vidas. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça, e que possamos, por tudo, toda a nossa vida, confiar apenas no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e a causa de não sermos consumidos, ó Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições, e ajuda-nos através do Teu Espírito Santo, a cumprir o nosso propósito nessa terra, de louvar, exaltar o Teu nome, até aquele dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, leva-nos debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus Cristo, amém.